Muito bom dia, ouvinte! Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Labieno da Costa Machado, em Garça. Apresentado todos os domingos neste horário, o Momento Espírita também é transmitido simultaneamente pelas webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. E atenção, você pode assistir Momento Espírita, Perspectiva, Saúde e Espiritualidade Você, com áudio e imagem pelo Facebook, YouTube e também no site www.radiomeimei.com.br, clicando na câmera com seu celular, tablet ou na sua Smart TV. E hoje é o dia 14 de dezembro, primavera de 2025. Os nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas desta edição: as doenças quase sempre estão nos dizendo alguma coisa. A vida no mundo espiritual depende da vida que levamos na Terra. A redesignação sexual poderia comprometer o perispírito? Como pais de religiões diferentes podem educar seus filhos? Após 2000 anos, por que ainda não aprendemos a amar o próximo? A doença do corpo muitas vezes pode representar cura para a alma. As atividades do Caminho de Damasco que entram em recesso neste período. Bazar de Natal prossegue no Lar Meimei até o dia 23. E você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 1535. Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro A Flor da Guerra, do Espírito Eduardo, pelo médium Celino Donizete da Silva, editora IDE. Ligue agora, 14 981 05 1535. A equipe de Momento Espírita hoje: sonoplastia e supervisão técnica, Augusto Tavares. Nesta apresentação, Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Quem de nós, diante de um problema difícil e sabendo que alguém nos pode dar uma solução, não procuraria essa ajuda? Quem de nós, ante um grande sofrimento que o ser humano não pode resolver, como uma doença insidiosa, um problema grave com o familiar ou a perda de um ente querido, não busca Deus como última solução? As pesquisas mostram que a maioria das pessoas não se dedicam à religião que dizem professar. Quando procuram um templo religioso, quase sempre são movidas por necessidades prementes, por dificuldades ou fracassos, pela urgência de seus problemas, buscando soluções quase milagrosas. Na verdade, envolvidas pelas metas imediatas da vida, ainda não amadureceram para os valores do espírito e, por isso, qualquer iniciativa no sentido de integrá-las numa religião, numa atividade religiosa, acaba prematura. E as religiões, ao longo dos séculos, assumiram um papel, o papel de intermediárias de Deus. E por isso mesmo, elas sempre dispensaram os seus fiéis de compreender as leis que regem a vida, responsáveis pelo destino humano. Por isso, a maioria dos que comparecem a um centro espírita buscando o socorro não estão interessados em compreender como que essa ajuda pode acontecer. Eles acreditam que as soluções de Deus dispensam explicação e apenas esperam que o milagre aconteça. Querem uma solução mágica, de preferência, ou então a mais fácil possível, aquela que não dê trabalho ou não lhes exija maior participação. Da mesma forma como chegam, eles acabam saindo. Poucos se detêm para ouvir e refletir sobre o significado de seu problema no contexto das leis naturais, que não são mais do que as leis de Deus.
poucos ainda se sentem atraídos pela explicação racional que o Espiritismo dá à vida, buscando se adequar às suas reais necessidades. Na ânsia de saírem com uma solução, fecham-se no seu estreito mundo de sua compreensão mágica e permanecem cegos à realidade espiritual que os circundam. Mas quem se interessa em buscar o sentido da existência e a causa dos problemas que vem enfrentando, conhece um novo despertar. É que o Centro Espírita, além de ser um pronto socorro para os casos de urgência, é também uma escola que se inicia na vida daqueles que estão dispostos a seguir um caminho seguro. Ali, além do acolhimento, do passe, da água fluidificada, das palestras, dos livros, a pessoa vai descobrindo as razões da própria existência e também, aos poucos, ele passa a se sentir bem mais melhor consigo mesmo. A vida é uma escola cujas portas estão abertas a todos, mas por onde muitos entram e poucos permanecem. Tudo isso devido à falta de amadurecimento espiritual. É o que podemos entender da parábola do semeador, tão bem colocada por Jesus para mostrar a existência de diferentes níveis de compreensão das criaturas humanas. A semente não é o problema é o terreno onde ela cai. Se esse terreno estiver adequadamente preparado para recebê-la, com certeza ela germinará, crescerá e dará bons frutos. Mas, se não estiver, morrerá ou servirá de alimento aos pássaros. Cada um de nós é um terreno mais ou menos receptível às verdades espirituais. E a nossa reação diante da semente que cai será compatível ao nosso grau de amadurecimento. Há um episódio singular no Evangelho em que 10 leprosos são curados por Jesus. Apenas um deles voltou para agradecer e seguir o Mestre. Os demais, tão logo se viram curados, preferiram não se comprometer com a causa e, mais do que depressa, voltaram ao antigo caminho. Isso acontece conosco quando permanecemos adiando o momento de cultivar um ideal superior em nossa vida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E vamos iniciar agora este segmento de perguntas, com uma pergunta feita pela nossa habitual ouvinte Thelma Scarpinello, que perguntou a respeito de uma amiga que desencarnou dias atrás. Essa amiga, segundo Thelma, era espírita, frequentava centros de nossa cidade e era uma boa pessoa. Pelo que a Thelma descreve, ela vinha com um grave problema de saúde e a desencarnação ocorreu semana passada. Thelma quer saber como é a passagem desse espírito para o plano espiritual, ou seja, se pelo fato de ter conhecimento espírita e ser uma boa pessoa, ela terá um acolhimento diferente. Sem dúvida, Thelma. Acreditamos que sim. Não apenas pelo fato de ser espírita, mas pelo seu caráter, pelos seus sentimentos, pela sua fé. A passagem desta para outra dimensão da vida, principalmente no caso dessa sua amiga, deve ter sido tranquila, pelo fato de ela trazer consigo um cabedal de valores e conhecimentos que pôde obter em sua vida. Essa questão do umbral, Thelma, que nada mais é do que uma transição difícil e sofrida, fica para as pessoas muito materialistas e pouco fraternas, que viveram de modo egoísta, apenas para si mesmas, pouco se importando com o próximo. E pelo que você escreve, a sua amiga foi uma pessoa já bastante vivida, com mais de 50 anos de idade. Talvez por conta da enfermidade que vinha sofrendo, estava se preparando para esse momento tão importante, que é a passagem para o mundo espiritual.
Acreditamos que por isso ela estava sendo aguardada por familiares e amigos espirituais desencarnados, que vieram ao seu encontro para lhe dar boas-vindas e o conforto necessário, já que ela já estava esperando. Agora temos mais uma questão que foi levantada pelo nosso ouvinte de Vera Cruz e que diz o seguinte: No livro Roteiro pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, capítulo 9, O Grande Educandário, lemos: mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços de progresso planetário, cercam o domínio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Pergunto, o que devemos entender por inteligências subhumanas? No amplo cenário do universo, devem existir seres espirituais que ainda não atingiram a condição humana, como aconteceu por milhões de anos aqui na Terra, quando aqui ainda vivia o chamado Homem da Caverna. A condição subhumana, portanto, refere-se a espíritos que estão prestes a se tornarem humanos, mas ainda não o são. Não sabemos como se dá esse processo e nem em que condições eles são aproveitados, mas é possível que ainda reencarnem em nosso planeta. E atenção, ouvintes! O livro que nós estaremos sorteando logo mais na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O livro se chama A Flor da Guerra, é do Espírito Eduardo, recebido pelo médium Celino Donizete da Silva, é da editora ID. Faça o contato pelo 14981051535. Mais uma pergunta enviada pelo nosso habitual ouvinte de Vera Cruz. A cirurgia de redesignação sexual pode lesar o perispírito das pessoas transgêneras? Em primeiro lugar, vamos dizer aos ouvintes o que entendemos por cirurgia de redesignação sexual. Esse caso se aplica àquela pessoa transgênera que nasceu com os implementos sexuais de um sexo masculino ou feminino, mas não se harmonizou com eles, ou seja, seu corpo é de homem, mas ela se sente mulher, ou o contrário, seu corpo é de mulher, mas ela se sente homem. A medicina se adequou a tais situações bem recentemente, intervindo por meio de procedimentos cirúrgicos, para que essa pessoa passe a se sentir bem física, psicológica e socialmente, envolvendo harmonização e acompanhamento. É claro que essa inadequação dos órgãos sexuais na vida da pessoa deve envolver causas que desconhecemos, mas de uma maneira geral, o Espiritismo aprova as intervenções humanas que visam o seu bem-estar na vida terrena. Da mesma forma que podemos recuperar qualquer órgão do corpo que tenha nascido com alguma deficiência ou deformidade, o mesmo pode acontecer em relação ao sexo. É desse modo que, se a sexualidade está no espírito e se manifesta no corpo através do perispírito, é possível que tenha havido alguma intercorrência durante o processo de reencarnação. Nesses casos, segundo o nosso entendimento, não haveria prejuízo para o perispírito. Atenção para esta questão frequentemente trazida por ouvintes. Quando o marido e a mulher têm religiões diferentes, como que eles devem fazer para a educação religiosa dos filhos? Devem escolher uma das religiões ou não devem educá-los em nenhuma religião, deixando que eles no futuro decidam em que religião devem ficar? Esta é uma questão delicada. Ela exige muita habilidade por parte dos pais, pois se trata de algo que pode decidir que rumo o filho ou a filha vai tomar na vida por envolver noções de espiritualidade. O sentimento de religiosidade, aquele sentimento que nos liga a Deus e, portanto, aos valores mais elevados da vida, jamais deveria faltar na educação das crianças.
É por isso que vai depender de quanto esse pai e quanto essa mãe estão realmente integrados em suas religiões e em que realmente acreditam. É provável que uma boa parte dos lares atuais não dê o devido valor ao problema e o trate sem maiores cuidados, ou então nem se preocupe com isso. Errado. Os pais, seja qual for a própria religião, como dizia o professor Herculano Pires, não têm o direito de negar aos filhos a educação religiosa. Essa educação deve estar na base da formação do caráter de qualquer pessoa. No entanto, ela precisa ser muito ponderada, jamais se descambando para o extremismo radical. Se há pais que nem se preocupam com isso, porque vivem uma vida voltada apenas para o imediatismo da vida, há outros que acabam fomentando o fanatismo e o preconceito religioso nos filhos. Esta problemática merece uma discussão à parte, da qual os líderes religiosos deveriam se preocupar mais num momento em que estamos sentindo que as religiões precisam se unir num esforço comum para ajudar a humanidade a encontrar o caminho da paz. Pensando no lar estruturado com pai, mãe e filhos, cujo casamento ou união pôde ser feito com certo planejamento, onde houve namoro ou noivado, esse casal, na verdade, antes da união definitiva, deveria discutir essa questão, já que professam religiões diferentes. Eles não só devem discutir a questão, mas já deveriam ter decidido como fazer diante desse impasse, a fim de que quando aparecem os filhos, não fiquem perdidos, desarvorados, sem saber o que fazer. É claro que eles não podem deixar de dar uma educação religiosa aos filhos pelo fato de não professarem a mesma religião. Mas eles devem decidir antecipadamente em qual delas querem que seus filhos sejam educados. Se, mesmo professando religiões diferentes, o casal se uniu, é porque o amor entre eles suplantou qualquer barreira religiosa, levando-os a se respeitarem mutuamente. Ou seja, superarem essa questão, considerarem que a cor religiosa não deve ser fator de separação. Mas antes desse entendimento, de compreensão e de efetivo exercício do amor. Aliás, foi o que Jesus e os grandes mestres da humanidade ensinaram: o respeito, o amor uns aos outros, até mesmo aos inimigos, ou seja, aos que pensam diferente de nós. E é nesse sentido que os pais deverão educar seus filhos. Mais do que ninguém, os filhos dos pais que professam as religiões diferentes são aqueles que aprendem mais depressa a respeitar e a tolerar as diferenças entre as pessoas, por causa do exemplo que têm em casa. Os pais modernos devem ter sempre em mente que não é a criança que vai decidir em qualquer religião em que religião deve ser iniciada, mesmo porque, quando pequena, ela não tem capacidade para isso. Por essa razão, toda criança deve começar a sua educação espiritual numa das religiões dos pais. Mas isso não significa que essa criança, quando em condições de tomar decisões, quando jovem ou adulta, prossiga sempre professando a religião na qual se iniciou. Este é outro ponto importante, pois a questão de crença independe da educação do lar. É uma prerrogativa de cada um direito da pessoa escolher o seu caminho espiritual. A religião que costuma prevalecer na vida dos nossos filhos é a religião do pai ou da mãe, que deu o maior exemplo de compreensão e tolerância. No mais, podemos dizer que a questão religiosa dentro do próprio lar jamais deve servir de pomo de discórdia entre o casal. Ao contrário, se os pais têm religiões diferentes, eles terão a oportunidade de passar para seus filhos a mais elevada lição de tolerância, fazendo com que cresçam para a vida com uma visão aberta e altamente espiritualizada, que deve caracterizar as pessoas de respeitável conduta moral. Atenção, ouvintes, agora, o livro que nós estaremos sorteando na edição de hoje, entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O nome do livro, A Flor da Guerra, é do Espírito Eduardo, recebido pelo médium Celino Donizete da Silva, da editora ID,
Faça um WhatsApp para o 14 981 05 15 35. Pais, atenção! As atividades de evangelização infanto-juvenil e mocidade espírita entram em recesso neste período de férias escolares. A evangelização retorna em 8 de fevereiro de 2026. A Livraria Batuíra do Centro Caminho de Damasco empresta os livros, empresta DVDs e outras publicações a quem se interessar e permanece aberta durante todas as reuniões de passe no centro. Neste período, os passes de segunda e sábado continuarão até o dia 23 de dezembro. Depois entram em recesso para voltar na segunda semana de janeiro. E neste mesmo período, ou seja, até o dia 23 de dezembro, os passes de segunda a sexta-feira serão aplicados no Lar Meimei. Neste caso, os interessados deverão se dirigir ao Lar Meimei, entrada pela rua 7 de setembro, no horário costumeiro dos passes, às 18 horas. As crianças serão atendidas meia hora mais cedo. Atenção, ouvintes, que as reuniões dos estudos de segunda-feira, terça-feira, quintas e sextas-feiras do Caminho de Damasco já estão em recesso e retornarão na segunda semana de janeiro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27. O clube só faz entregas na cidade de Garça. E o Clube do Livro Espírita de Garça está fazendo uma entrega especial aos seus associados nesse mês de Natal, embalada em papel de presente. Cada associado recebe um pacote contendo 2 livros e mais um livrinho infantil, sendo Passos da Vida, de Espíritos Diversos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, editora ID. E o outro é Na Escola da Vida, de José Carlos de Luca. São lições espirituais para o bem viver, que foi lançado pela editora Interlitera. E livrinho infantil, todo ilustrado, O Anjo Silencioso, de Rita Folker, publicado pela editora M. E para você receber também esse pacote natalino, basta você se associar ao Clube do Livro, fazendo uma ligação ou fazendo um WhatsApp para a Sônia Marra, no número 14996 69 50 08, ou enviando um e-mail para o endereço, dando nome e endereço da entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27. O clube só faz entrega na cidade de Garça. E você entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, ali você vai obter uma série de informações diversas sobre o centro e sobre o próprio Espiritismo. Vamos para outra pergunta de uma ouvinte. Por que será que, mesmo vendo Cristo se sacrificar por nós e pedindo que nos amássemos, ainda não aprendemos nem o respeito e estamos vivendo num mundo de desentendimentos e intrigas onde tudo acaba em violência e guerra? Para você ver como é difícil a nossa mudança interior.
Quase sempre estamos muito preocupados com a nossa aparência exterior e cuidamos para que ela seja a melhor possível e cause boa impressão. No entanto, se cuidamos do corpo, esquecemos da alma. Mas Jesus ensinou a fraternidade, ou seja, que nós vivêssemos como irmãos e não como inimigos uns dos outros. E este foi seu principal ensinamento. Mas o povo daquela época, acostumado aos cultos e adorações aos deuses, aos altares e aos templos, pouca importância deram a essas recomendações e preferiram se entregar aos cultos, uma maneira fácil de ganhar os céus. É claro que Jesus sabia disso, que não podia contar com um avanço repentino da humanidade no cultivo do amor. Mas ele esperava que seus apóstolos soubessem tratar a questão do amor ao próximo com mais habilidade, para mostrarem que somente a prática do bem é que nos aproxima de Deus. Assim, o que a religião, que nasceu das práticas místicas e não do efetivo exercício do amor, trouxe através dos séculos foi a impressão de que podemos nos redimir apenas pela fé, sem o exercício prático do amor ao próximo. Tanto isso é verdade que na história das religiões nós vamos nos deparar com as guerras, o ódio, violência, tudo em nome de Deus, contrariando frontalmente os ensinos de Jesus. A doutrina de Jesus era muito simples, conforme podemos verificar nos 3 anos de seu apostolado. Ele não nomeou sacerdotes, nem recorreu a templos, nem a cerimônias, nem tampouco a penitências, para ensinar como deveríamos conviver. Pelo contrário, Jesus chegou algumas vezes a criticar os fariseus pelo formalismo da religião, que estava preocupado com o exterior e não com o interior do homem. Lembrando que os fariseus eram o segmento do judaísmo que demonstrava mais apego à religião. Desse modo, não é difícil deduzir que, nesses séculos que nos separam de Jesus, herdeiros de uma religião cheia de formalismo, não exercitamos as virtudes que ele tão bem demonstrou ao mundo, a começar da humildade. Infelizmente, ao contrário do que ele ensinou, as religiões acabam sendo um instrumento de separação entre as pessoas, até mesmo da própria casa, ao invés de servir como um elo de integração para o verdadeiro exercício do amor. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, cura espiritual. Podemos obter cura no espiritismo? Perguntou uma senhora que estava chegando pela primeira vez ao centro. Com certeza ela vinha por indicação de alguém, mas nada conhecia da doutrina. E o que foi que respondemos? Podemos obter cura, minha senhora, em qualquer lugar, em qualquer religião, se a senhora está se referindo à cura espiritual. Mas, com muito mais frequência, podemos obter cura na medicina, que é o instrumento mais eficaz que Deus nos propiciou para tratar os enfermos. A questão que se coloca é que nem todos os enfermos podem obter a cura que desejam, seja pela medicina, seja por ação espiritual, porque em alguns casos, dependendo de seu passado espiritual, a doença é a cura. Não a cura do corpo, mas a cura do espírito. A enfermidade tem muitas causas, atuais e anteriores, e ela sempre se manifesta na vida de cada um para dizer-lhe alguma coisa, que nem sempre é percebida. Por isso, sempre devemos perguntar para nós mesmos: o que esta doença está querendo dizer para mim? Mas será que sempre podemos saber se determinada doença é apenas ocasional ou se ela é fatal em nossa vida? Geralmente não sabemos, mas podemos buscar em nós mesmos a razão pela qual estamos sofrendo esta ou aquela enfermidade. Até porque as enfermidades, em geral, fazem parte de nosso aprendizado na experiência humana. O fato de não obtermos essa resposta nos leva a cuidar sempre da saúde,
sabendo que os abusos nos abreviam a vida, de tal modo que a cura pode estar em nossas mãos. Se estamos nesta vida para aprender, e se o aprendizado requer esforço e até o sacrifício, é na doença que reconhecemos até onde vai a nossa parcela de responsabilidade do que nos acontece. De qualquer forma, jamais podemos desistir da vida, e é esse espírito de luta, espírito de amor à vida, que sempre devemos preservar para fazermos jus à dádiva que Deus nos deu para estarmos juntos de familiares e amigos, convivendo e auxiliando o próximo. Vamos para o sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco. O nome do livro é A Flor da Guerra, que foi passado pelo espírito Eduardo e através do médium Celino Donizete da Silva, da editora Ide. O livro sai para o nosso ouvinte João Lourenço, residente em Garça. Parabéns, senhor João Lourenço. Vá até a loja Leves pegar o seu livro no horário comercial. A loja Leves fica na Rua Minas Gerais, 148. Prezados ouvintes, agradecemos agora a sua amável audiência até aqui e atenção também, a sua dedicação para conosco. Se vocês permanecerem aqui na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva com Sônia Marra e Luciana Assis. Obrigada, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrarmos a nossa edição de hoje, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas a angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes antes de reprovar uma só. Muito obrigada. O charco não, amiguinho. Peraí, emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.